Estamos entrevistando o Dr. Marco Túlio França. Ele é neurocirurgião e presidente da Associação Paulista de Medicina Regional. Estamos falando hoje sobre como melhor otimizar uma consulta médica. Nós estávamos conversando no intervalo, Dr. Túlio, sobre algumas situações de constrangimento em consultório. O senhor pode contar aquela que o senhor me disse? É muito importante a comunicação e a boa compreensão de ambas as partes, tanto do médico quanto do paciente. Por exemplo, eu já tive uma situação que eu fiquei assim extremamente encabulado, vexado, né, no consultório. Foi uma senhora que eu fui interná-la e, como a gente está falando de história clínica, nós vamos perguntando tudo, né? A senhora tem pressão alta, a senhora tem diabetes, porque eu precisava dessas informações para fazer a prescrição. E eu perguntei a ela, a senhora tem alergia à Novalgina? E ela me respondeu, não, doutor, nem corrimento eu nunca tive. Mas eu estava perguntando para ela de alergia à Novalgina e não se ela tinha alergia na vagina. Então, essas coisas que o médico deve saber orientar bem. Eu abaixei a cabeça, fiquei com uma vergonha, o filho dela até falou, doutor, eu acho que ela não entendeu a pergunta. Eu falei, eu tenho certeza, mas deixa para lá. Saia justíssima, né? Além da história clínica, que outras informações são importantes que o paciente dê ao médico? Bom, o paciente deve ter muito em mente, primeiro, a história familiar, né? Porque existem doenças que têm maior incidência em uns membros de uma mesma família. Vamos supor, uma pessoa vai consultar comigo porque teve uma crise convulsiva. Uma das coisas que eu vou perguntar é se tem mais algum familiar com crise convulsiva. Se não tiver, aquilo já é um sinal de alerta maior, que pode ser algo mais grave. Se tiver, então aquilo provavelmente é uma epilepsia genética. Apesar disso, nós temos que dar seguimento a toda aquela investigação. Mas a história familiar é muito importante. E outra é a história fisiológica e social do paciente. O que é história fisiológica? Bom, a história fisiológica do paciente é assim, se ele souber, porque muitas vezes não sabe, como que ele nasceu, se foi um parto cesariano ou um parto a termo, como que foi a evolução desse paciente durante a vida, se ele teve um bom aprendizado escolar, se ele andou na idade correta, se ele falou na idade correta, para nós termos uma noção de como foi a evolução da vida dessa pessoa. Isso seria história fisiológica. Mas isso não é difícil? Eu, por exemplo, não sei se eu falei na idade correta. Eu acredito assim, que na nossa época, não que nós sejamos velhos, não é isso daí, nós somos apenas mais maduros, né? Realmente é muito difícil, né? Mas hoje a informação é muito maior. Os pais de hoje, eles têm um cuidado maior com isso daí. Por quê? Porque aquilo que nós conversamos no início da entrevista, a informação é o principal fator de prevenção de doenças. Então, isso seria história fisiológica. Já a história social são os hábitos que essas pessoas têm. Por exemplo, se essa pessoa bebe, mas falar objetivamente se faz uso diário ou não de bebida alcoólica. Se toma uma dose ou uma garrafa, exato. Né? Eu tive até um paciente que uma vez me falou assim, doutor, eu bebo muito pouco, só que esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa, e essa outra pessoa bebe muito. Então, não tem jeito. E é importante mesmo você responder tudo sem qualquer assim preconceito, sem qualquer discriminação filosófica. Eu pude acompanhar um caso que foi discutido até na APM alguns anos atrás, que eu acho assim, muito importante, e não é em sentido anedótico que eu vou falar isso, com todo o respeito. Foi de uma paciente que tinha um problema no fígado, foi feita uma biópsia e veio o diagnóstico de cirrose alcoólica. E ao falar para a família, doutor, mas é impossível, porque ela não bebe. Sim. Ela tem aversão a álcool. Foi revisada a lâmina e o diagnóstico era de cirrose alcoólica. E o médico foi conversar novamente com a família. E um pouco mais esclarecido da família falou, doutor, realmente ela não bebe, mas a entidade que ela recebe bebe. Mas isso é de verdade? Isso é verdadeiro. Isso aconteceu aqui em Araçatuba.
Então, é importante dar informação, porque independente da entidade espiritual que ocupa aquele corpo, nós vamos tratar basicamente do corpo, no caso daquela cirrose alcoólica. Então, é importante nós darmos essas informações de maneira objetiva. Outra coisa, essa pessoa fuma, então fala assim, eu só dou uma fumadinha, eu fumo de corda, mas ele é um tabagista. Então, não omitam informações de seus hábitos para o médico, porque isso vai ajudar no seu tratamento. É o fim da picada, né? Desembolsar um dinheiro para ir lá mentir. Exatamente. Até mesmo se usa drogas ou não, se já teve oportunidade, o médico é para ser o seu cúmplice no tratamento daquela moléstia que estava afetada. Ô, doutor Túlio, ainda falando em orientação, que tipo de orientação o senhor dá em relação ao uso de medicamentos? Isso daí é uma coisa muito importante. Quando a pessoa vai ao médico, ela tem que levar todos os medicamentos que ela está usando. Jamais dirijam-se assim ao médico, doutor, eu tomo aquele comprimidinho vermelho que dão no posto, ou eu tomo um amarelinho que eu comprei, mas é igual o vermelhinho. Não existe nenhuma padronização em termos de cor. Falando nisso, o senhor tem uma história interessante com cor de remédio, não tem? Conte pra gente novamente. Isso daí foi o que aconteceu com um amigo meu, isso não foi paciente, foi amigo. Foi amigo. Acho que veio até se desabafar comigo. Por favor, não diga o nome. Não, sem jeito nenhum. E não é daqui de Araçatuba também. Ele estava já separado há algum tempo e começou a namorar uma moça um pouco mais jovem, mas um namoro firme, direitinho. E a primeira vez que ele levou a sua namorada para dormir em casa, ele não queria passar vergonha. Então foi tomar um Viagra, que é um azulzinho, como a gente diz no linguajar popular. Chegando em casa, pegou o azulzinho e tomou. Só que não era um Viagra, era um Dormonide. Então ele dormiu a noite inteira. No outro dia a namorada falou, nossa, eu não imaginava que você fosse tão bom de cama assim. Então, você já pensou se o médico fala para ele, você está nessa situação, toma aquele azulzinho, e ele tomasse errado, quer dizer, ele iria no mínimo processar o médico pela vergonha no dia seguinte. Então, é muito importante o nome, mas se a pessoa não souber escrever, recorte ou leve os remédios para o médico, não tem problema. E informar todos. Por exemplo, estou com dor de cabeça, o que eu tenho tomado? Eu tenho tomado dipirona, tá bom. Toma mais alguma coisa? Não, não tomo mais nada. Então tá. O senhor tem pressão alta? Tenho. E não toma remédio? Não, tomo remédio tal. Então, informe todos os remédios que você usa, independente da patologia. Questão de opinião, volta já.